Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo o irmão com a paz, os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bendecido seja o nome do nosso Deus. Irmãos, quero meditar na palavra de Deus com os irmãos. Em Hebreus capítulo 4. No versículo 12. No verso 12. Tentarei ser o mais breve possível. Hebreus 12, Hebreus 4, verso 12. Ela diz assim a palavra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 14. Visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. A carta aos Hebreus é uma carta que ela não traz o seu autor, mas as características desta carta, muitos atribuem ela ao apóstolo Paulo, porque ela tem as digitais no formato que dá a entender, pelas cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Essa carta, alguns falam que ela está datada do ano 60 ao ano 62, da mesma forma que assim Efésios foi escrita, Tessalonicenses e outras mais foram escritas. E a carta de Paulo, esse é um pensamento meu e de alguns muitos que pensam assim e outros não, mas o escritor aos Hebreus, ele atribui essa carta falando àqueles que agora passaram a conhecer a verdadeira obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque os hebreus, antes, eles sacrificavam no templo, mas agora passaram-se uma velha aliança e faz-se agora uma nova aliança, um novo pacto
um pacto que alcança não somente aqueles que tinham uma promessa, aqueles que estavam sobre a lei, mas não cumpriram a lei, e Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro qual foi sacrificado, para que todos aqueles que estavam perecendo viessem a ter vida. E o escritor aos Hebreus, no início da palavra, ele diz que tendo Deus falado nos tempos antigos através dos profetas, nos dias atuais ele estava falando através do seu próprio Filho, o Cristo ressurreto, ressuscitado, que agora o sumo sacerdote à direita de Deus, que intercede por nós, vem com esta palavra para a salvação de todo homem que crê. E no início desta palavra que eu estou lendo, em Hebreus capítulo 4, o autor, escritor inspirado, ele diz que porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada alguma de dois gumes. Porque ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ela entra no profundo do ser humano, do mais vil, mais caído que ele tiver. Ela esclarece no seu íntimo. Porque quando eu sou atingido pela palavra da parte de Deus, e quando ela penetra o meu coração, quando eu entendo que o estado que eu estava é deplorável, mas quando ela penetra e me faz entender que eu tenho um valor imensurável, um valor que para os homens não pode ser um valor que eles poderiam comprar, mas o valor que o Cristo ressuscitado tem por mim é um amor que não há explicação. Porque quando o apóstolo João, ele escreve a palavra do Evangelho segundo escreveu ele diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único Filho, para aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. É uma palavra penetrante, que ela é apta para levantar os caídos. Ela é apta para dizer que aquilo que eu acho que eu não consigo, o Espírito de Deus que está em mim faz com que eu me levante e eu possa fazer aquilo que queria me destruir, eu fazer daquilo trampolim para que eu possa alcançar lugares mais altos e vencer os obstáculos dessa vida. Penetrante nas juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Porque antes de eu falar, porque antes de eu pensar, o Senhor já sabe as minhas necessidades. E muitas das vezes nós podemos até dizer que Deus tem esquecido de mim e Ele não tem atendido as minhas orações, e que não tem visto o sofrimento de alguns que têm tentado algo há muito tempo e não têm conseguido. Mas a palavra garante que antes de eu pensar, o Senhor Ele já sabe a intenção do meu coração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não podemos, nós não precisamos esforçar muito para raciocinar aquilo que está escrito, para que nós venhamos entender o grande amor de Deus sobre a vida do ser humano. Ela é penetrante, ela cuida, ela sara as feridas escarnecidas por palavras ou por situações que possam ter me deixado ferido. Então, o escritor aos Hebreus, ele falara ao povo de Israel
que eles estavam em sacrifício de animais, em sacrifícios, aleluia, em todo ano, em todo momento que eu achasse que estava pecado, que era pecado, não, porque o último sacrifício, ele foi feito agora na cruz do Calvário, e ao terceiro dia Cristo ressuscitou e está à direita do Pai. Era isso que ele queria falar, para que eles entendessem que agora eles estavam sob um novo pacto, uma nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós bem sabemos que na vida todos nós passaremos por dificuldades, seja ele rico, pobre, negro, branco. Não há um homem debaixo dessa terra que não venha ter momentos de angústias e momentos que ele possa estar em situação que o faça chorar e que o faça, às vezes, sozinho em um lugar, gemer. Porque há momentos para todos nós, mas ninguém está encoberto, todos nós estamos nus diante de Deus. Ele olha o sofrimento do irmão da direita, da esquerda. Ele olha quando você está no seu quarto, deitado, sozinho. Ele olha quando você está caminhando, viajando, aonde você estiver. Ele está acompanhando as dores que nós venhamos passar. Porque às vezes choramos, e eu sempre falo essa palavra, às vezes choramos por dentro. Às vezes transparecemos estar felizes para as pessoas, mas só Deus sabe como eu estou por dentro. As angústias da vida, através dos afazeres desta terra, às vezes nos pressiona. A cobrança que nós temos sobre a nossa vida, às vezes nos pressiona. E muitas das vezes, por a pressão que temos desejo de desistir de tudo. Temos desejo de abrir mão de tudo. Mas Deus, por Ele ser um Deus de amor e que sustenta todos, Ele está olhando as nossas dores e as nossas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, para a destruição daquilo que vem a tentar nos destruir. Palavras ao contrário, que às vezes querem nos parar, porque muitas das vezes você tem um projeto, você tem algo em mão que você quer realizar, e muitas pessoas lhe dizem com palavras sutis, dizendo: não vá por aí que você não pode conseguir. E aí você, com o seu coração medroso, você desiste daquilo que você tem sonhado a vida toda. Mas quando eu estou diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, eu não vou deixar que as armas desta vida, aqueles que tentam parar a minha jornada, de destruir, porque eu não luto mais com as armas da carne, eu luto com as armas espirituais da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta com o conhecimento de Deus, é levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Porque estar em Cristo, irmão, estar com Deus, é você recusar aquilo que te faz ter mais desejo, que te faz ferir a
tua carne, teus sentimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Que te faz sofrer na carne, que te faz sofrer nos sentimentos profundos, porque o que te maltrata faz com que você se entristeça. Mas Deus, como vê todos nós dos céus, Ele quer nos pegar pelas mãos e nos levantar, nos avivar e dizer que eu e você podemos conseguir lugares mais altos e poder vencer os obstáculos dessa vida e andar com os pés firmes e dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas das vezes nós desconhecemos e não colocamos em prática até mesmo aquilo que o irmão leu em Hebreus 11, aleluia. Através da fé nós fazemos aquilo que não tem existência existir, aquilo que os meus olhos não viram ser realidade. Basta acreditar, colocar em prática e dizer que eu posso, que eu consigo, que eu sigo um Deus de glória e de poder, e que tudo aquilo que me atrapalha eu vou ser, aleluia, mais que vencedor. Porque eu não sirvo a homens, porque eu não oro para a força do homem, eu oro para a força de Deus. E essa força que é invisível, que eu não enxergo com os meus olhos, ela está dentro de você. Porque quando Cristo está aqui sobre a sua carne, quando Ele ressuscita, Ele diz que irá para o Pai, mas Ele vai deixar o Consolador, e este Consolador faz morada em nós, está escrito na palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo já diz em sua palavra: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus irmãos, quando eu vejo o exemplo daquele aleijado na Porta Formosa, que a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Mas a Bíblia diz que um belo dia, o apóstolo Pedro e João, eles subiram as escadarias daquele lugar e aquele homem estava ali. Todos os dias ele pedia esmola, e aquilo fazia anos que ele estava ali. E como aquilo era de costume, ele olhou para aqueles dois homens, estendeu a sua mão e disse para eles: olha, me dê uma esmola. E o apóstolo Pedro, cheio do Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele disse: olha, o que eu tenho comigo, eu não tenho prata, e eu nem tenho ouro, mas o que eu tenho comigo, isso te dou. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, ele estava ali de frente ao templo, nas escadarias. E quando você lê a palavra, aquele homem levanta-se e ele corre o pátio do templo, ele entra dentro do templo e corre. Porque pela lei dos judeus, este homem não poderia adorar no templo, porque ele tinha uma deficiência, ele não poderia entrar no templo. Mas a primeira atitude que ele teve diante da lei de Deus, porque ali eles ainda estavam, o templo ainda estava de pé, ainda tinha sacrifício de animais, ainda tinha rituais judaicos, e o que ele queria era cumprir a lei de Deus para Israel. E quando ele foi curado, ele subiu ao templo e corria para agradecer ao Deus Todo-Poderoso por aquilo que ele alcançou. Porque muitas das vezes nós damos valor à prata e ao ouro, que nós possamos apalpar e pegar uma moeda de troca que eu possa comprar, que eu possa dizer eu posso, que eu tenho dinheiro, eu tenho um poder, aleluia, eu tenho influência, eu posso chegar onde eu chegar, aonde eu chegar eu sou respeitado. Mas na vida espiritual não é assim. Quem tem Deus, tem Deus. Quem não tem Deus, não tem Deus. Aquele que tem intimidade no seu espírito, que guarda a força de Deus, ainda que ele não tenha força para alcançar, Deus vai fazer com que ele chegue em lugares altos e fazer realizar aquilo que ele jamais poderia pensar que ele atingiria.
está ali desde o ventre, irmão, nasceu ali e foi para a esmola e pedir, estender suas mãos. E muitos estão lá fora e às vezes têm poder sobre as suas mãos e ele não tem força para estender, para pedir, para falar com Deus. Lá, eu nesses últimos dias tenho acontecido grandes missões comigo. Eu nunca falei aqui, vou falar agora. Lá no meu trabalho, muitas pessoas, incrível que pareça, porque a doença do século, irmão, é a doença mental. E pessoas que já confessaram para mim, não vou citar nomes, que desejavam dar cabo em sua vida. Disse para mim no seu íntimo que esta vida ela já não tinha mais sentido para ele. E eu chamei essa pessoa e falei para esta pessoa que a sua vida é preciosa para Deus, que nada nesta vida é mais importante aqui nesta terra, que ele precisaria caminhar, que ele precisaria se levantar, que ele não deixasse as coisas que lhe afligia tirar o seu foco. Uma pessoa nova de 30 e poucos anos abalar o seu psicológico, irmão, e dizer que esta vida não tem mais sentido. Nós lemos a Bíblia Sagrada e entendemos a missão que Deus tem para cada um de nós aqui. Nós não viemos para cá por acaso. Uns escolhem ser felizes, outros escolhem ser tristes, mas todos têm uma missão, mas todos têm uma oportunidade de vida. Você faz a sua história, você tem a caneta em suas mãos, você pode chegar em lugares altos, ser feliz com as pessoas que estão ao seu redor, amar as pessoas e dizer: eu sou feliz porque Deus me deu uma oportunidade. Mas às vezes uma separação, um relacionamento que não deu certo, uma palavra que me atingiu como um dardo maligno, às vezes um projeto, um trabalho que não deu certo, uma viagem, frustrações da vida, faz com que eu desista, faz com que eu desista de caminhar e de pisar com passos firmes e fortes, e entender que eu posso todas as coisas do meu Deus. Quantos têm desistido? Quantos têm voltado do mesmo caminho? Quantos não têm olhado para o alto, como disse, aleluia, o salmista: olhei para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, Deus, glória, aleluia. O Deus que fez os mares, aleluia, o Deus que fez o céu, o sol, a lua e as estrelas, e cada um ele chama pelo nome, um Deus de glória e poder, que às vezes nós choramos e não clamamos ao Senhor no nosso secreto. Aleluia. Às vezes escolhemos pessoas para nos guiar e não sabemos a força que temos dentro de nós. A Bíblia diz, através, aleluia, da carta aos Hebreus, ele dizendo: olha, nenhum de vocês, aleluia, estão vestidos diante de mim, todos nós estamos nus diante da palavra de Deus, dos olhos, ninguém se esconde, irmão. O salmista já disse: se eu for para o céu, lá ele está; se eu for mais profundo da terra, lá também ele está; se eu for para a esquerda e direita, lá também ele está; se eu for a escuridão e ao inferno, Deus também está lá. Ninguém foge dos olhos, da mão, do poder de Deus. A única diferença que nós temos, aleluia, que nós temos que separar e entender nessa vida, é a semente que eu e você plantamos. Uns escolhem plantar para o mal, outros escolhem plantar para o bem, porque o que planta para o bem, colhe o bem, quem planta para o mal, colhe o mal. Por mais que eu fira, por mais que eu maltrate, um dia eu receberei essa colheita, e quando ela chegar, ela será severa sobre a minha vida, irmão. Mas quem planta milho, colherá milho; quem planta tempestade, colherá tempestade. Então, quando eu olho para Efésios capítulo 6, eu repreendo outra palavra, que ela diz
Também me diz 6,13, ela me fala que portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mal, havendo tudo firme. Todos nós teremos um dia mal na nossa vida, irmão. O dia mal é aquele dia daquela pessoa que você mais amava, ou uma das pessoas que você mais amava. Se um dia você tinha o seu pai e a sua mãe, que um dia foi embora, e que você não pode mais tocar, pedir a bênção a ele, este dia é um dia mau, é um dia de grande aflição, de um sentimento profundo. É por isso que nesta vida nós temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, que todo dia estão nos dando força, que todo dia está recebendo uma palavra, aleluia, que está nos incentivando, e nós incentivando das pessoas, nós lançando palavras de bênção para as pessoas, conseguir estar em paz com os homens. Porque quando você menos esperar, essa pessoa não estará mais nesta terra, e você apenas se lamentará, você apenas se entristecerá no seu coração. E quantas vezes você poderia dizer: eu te amo, eu estou contigo, eu posso te ajudar, e quando isso acontecer será tarde demais. Por isso aproveite a experiência que você tem nesta vida, irmão, porque esta vida é única, porque lá em Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a uma só vez, depois disso morrerá e segue-se o juízo. Então devemos valorizar as pessoas, investir nas pessoas, aproveitar os momentos de mais simplicidade que você possa ter, porque lá no céu, irmão, não mais será o Eduardo, a Legivânia, irmão Remo, ou quem está aqui, lá não seremos o meu nome lá é espiritual. A experiência é aqui nesta terra, ela não volta mais. Aproveite cada momento que você tem aqui, irmão, com as pessoas que você ama. Essa experiência Deus te deu, ninguém tira de você. Você precisa ser feliz com responsabilidade, ter Deus acima de tudo na sua vida, no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, resistir, se vestir da armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz uma alegoria, ele traz a armadura de um soldado romano e traz para comparar para a vida espiritual. Vestir o capacete, as sandálias, a couraça da justiça, para que no dia da adversidade nós podamos suportar. Você já recebeu uma palavra de impacto, que você diz: eu não estava esperando essa palavra, eu não estava preparado para receber essa palavra. Chegou aquele dia e você não estava preparado, o impacto foi grande, balançou as suas estruturas, e você caiu no seu nervo e chorou, se lamentou, e às vezes não tem força para se levantar. Eu trago um exemplo, irmão, de um lugar que eu trabalhei. Eu fazia refeição na casa de 3 senhoras, um de 70 anos, um de 65 e a outra aproximadamente 70 anos. Elas ainda viviam um dia mau, um dia de choro e de luto. Elas falavam para nós, quando nós estávamos juntando, em um tom como elas já tivessem 15 anos de idade. Elas nunca aceitaram que o seu pai e a sua mãe se foram. Ninguém se acostuma com esse dia, irmão, mas nós precisamos ter a realidade que esse dia vai chegar. E elas
E aquilo ali impactava, porque até a casa que eles moravam, ela era na área de risco. Um açude que estava enchendo poderia invadir aquele terreno. Mas ela dizia: não vou sair daqui, porque aqui é a casa que o papai e a mamãe morou. E lá eram 4 irmãos, todos eles resolveram não fazer família, eles pararam no tempo. Os pais se foram e eles viviam a mesma vida de 40, 30 anos, 40 anos atrás, de 50 anos atrás, ou seja. Então, a armadura, os apetrechos, aquilo que vai fazer com que eu esteja, mesmo que a dor venha, eu preciso estar forte. Eu preciso aprender, irmão, a enfrentar as lutas e as dificuldades desta vida. Mas o melhor disso tudo é que não acaba aqui. O melhor disso tudo é que aqui não é o final. Você veio do Pai, você volta ao Pai. Será dias de glória, de amor, de eternidade. Eu só preciso entender que esta vida é uma experiência a qual Deus me fez estar aqui. Mas eu também tenho que entender que quando esta vida parar aqui, eu estarei com o Pai, com Deus de glória, com Deus de todo o poder. É espiritual, é eterno, aleluia. Mas eu preciso aprender a deixar que a palavra, os ensinamentos penetrem em mim, no meu coração. Nós podemos também, irmão, ver lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E a cerca de meia-noite deu um terremoto. Eles louvavam, eles cantavam a Deus. E a Bíblia diz que as cadeias se quebraram e que eles foram soltos. E a Bíblia nos diz ali que aquele carcereiro que estava na responsabilidade, que estava com a responsabilidade de pastorar aqueles presos, ele se desesperou e ele ia tentar contra a sua vida. Mas quando ele foi tentar contra a sua vida, o apóstolo Paulo e Silas estavam ali e disse: não faça isso. E o apóstolo Paulo falou do que era a palavra de Deus, que era a palavra que penetrou na sua vida naquele dia, na madrugada, na vida dele e de sua família. Nós temos como exemplo quando Filipe estava ali no caminho e estava aquele eunuco que estava lendo a palavra, e o Espírito de Deus diz que ele chegasse até aquela carruagem. E aí ele disse para aquele homem: tu entendes o que lês? Ele disse: não, como poderei entender se não tem alguém que me explique? Ele estava lendo a passagem de Isaías 53. E naquela tarde, aquele momento, ele entendeu. Porque a palavra penetrante, mais afiada que espada aguda de 2 gumes, penetrou no seu coração e foi apta para discernir os pensamentos daquele homem, o que ele queria. Ele estava vindo da festa, porque todo ano eles vinham de todo lugar do mundo para poder comemorar. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é arrebatadora. A palavra de Deus, ela tem salvado vida, ela tem transformado vidas, porque ela penetra e ela é apta. É a única que levanta. É o único Deus que conhece a minha alma no profundo. É o Deus que me levanta quando estou caído.
É o Deus que me promete que jamais deixará de cumprir as suas promessas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu falo a respeito desses dias, dos momentos de dificuldade, e eu separei aqui também na palavra, no livro de sabedoria, no livro de Eclesiastes, nós podemos ter um aprendizado muito forte para as nossas vidas. No capítulo 3 em diante, nos diz algo que é verdadeiro. Aleluia. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Há um tempo, irmão, há um tempo debaixo dessa terra para todas as coisas. Nem tudo que você está sentindo conte para todo mundo. Nem tudo que você está vivendo conte para todo mundo. Há momentos de fraquezas que o homem transparece para outras pessoas e esquece de transparecer para Deus as suas deficiências, porque muitas das vezes nós não suportamos a pressão e choramos tão alto, mas tão alto, que as pessoas escutam e às vezes de te ajudar elas apedrejam, e às vezes de te ajudar elas não te entendem. Por isso que muitas das vezes nós devemos entender o tempo de Deus em nossa vida. Mas o contexto dessa palavra que eu estou querendo passar para os irmãos é o que está escrito lá em Hebreus, que nós não estamos escondidos, nós não estamos só nesses tempos que há tempo para todas as coisas. Deus tem olhado o nosso sofrimento, o nosso choro, porque muitas das vezes as pessoas elas têm a dizer que o sofrimento muitas das vezes, irmão, é o sofrimento da falta do dinheiro, é da falta do emprego, é da falta de alguma coisa material. Mas não é isso. O sofrimento muitas das vezes ele vem no sentimento, é lá no íntimo, é lá quando ninguém está enxergando. Você não quer falar com ninguém, você não quer dizer para ninguém, chora, mas quando a pressão vem, você grita. Mas eu quero dizer nessa noite, você não está sozinho, você não está sozinho,
Pode ser que aqui não esteja alguém passando por isso. Pode ser que alguém que esteja aqui apenas está ouvindo essa palavra para apenas se fortalecer mais ainda. Mas também pode ser que seja até eu. Pode ser que seja você. Você não conhece o meu íntimo. Porque todos nós temos os nossos momentos maus. Temos os nossos momentos difíceis, porque há tempo para todas as coisas debaixo desta terra. Há tempo, irmão. Mas nós não devemos nos entregar. Nós não devemos voltar atrás. Nós precisamos nos fortalecer todos os dias, para que Deus ele possa fazer algo extraordinário em nossa vida. Porque tem muitas pessoas esperando que Deus pegue na sua mão e leve você em algum lugar. Tem muitas pessoas que estão esperando sentado chegar uma ajuda da parte de Deus. E eu vou dizer para os irmãos algo, não vai acontecer nada. Quando Deus chega para Josué, Ele diz: esforça-te, tende bom ânimo, que eu te ajudarei. Esforçar e ter bom ânimo, irmão, é usar aquilo que está dentro de você, o intelecto que Deus te deu, a saúde que Deus te deu. Essas são as armas de Deus na tua vida. Porque se eu apenas me deitar e esperar olhando para os céus, nada vai acontecer. Mano, por favor, tenha ligado. Eu acho que eu sei que estava conversando com a liga. Tudo bem. Então, irmãos, essa mensagem desta noite, no versículo também 7, 14 do mesmo livro, já vou terminar já, irmãos, diz que no dia da prosperidade, veja bem isso aqui, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Isso quer dizer que vai vir. Porque quem poderá endireitar, aleluia, ou seja, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele para quem o homem nada acha que tem de vir depois dele, para que o homem não se ache que ele pode ser tal, que ele pode todas as coisas. Ele não pode todas as coisas, quem pode é o Senhor. Porque não veio sobre nós, irmão, tentação que nós não podemos suportar. Então, essa é a palavra de Deus. Esta é a mensagem nessa noite que eu quero deixar para os irmãos. O irmão Raimundo falou, quando ele trazia a mensagem, eu dei uma olhada na palavra, e eu estava olhando aqui um pouco da carta aos Hebreus, e eu também estou lendo um pouco de Eclesiastes, a sabedoria de Salomão, buscando um entendimento lógico, um entendimento espiritual sobre a palavra de Deus, para que nós possamos aprender todos os dias, irmãos, e saber que se não for Deus na vida do ser humano, se não for o Senhor, nós não conseguiremos atingir os nossos objetivos. Esta era a revelação de Deus para os hebreus, que de uma transição de uma lei
vinha para a transição da graça. Uma oportunidade se abriu. E essa oportunidade, irmãos, ela está aqui. Ela não se fechou ainda. Ela é penetrante. Ela está no teu coração. Ela está na vida do teu filho. Ela está na vida da tua filha, do teu pai, da tua mãe, dos teus amigos. Ela está aí, ela é penetrante, ela é eficaz, ela é rápida. Ela tem sustentado. Quando você caminha no teu trabalho, quando você está em algum lugar, Deus tem que sustentar. Você às vezes pensa que está só, mas Deus está com você. Deus tem cuidado quando você está dormindo, quando eu estou dormindo. Deus tem velado por nós. Deus tem dado livramento de morte. Deus tem, aleluia, tem dado livramento, tem te levantado quando você acha que você não vai conseguir. Ela é penetrante, ela é eficaz. E no dia mau, irmão, no dia da dificuldade, no dia das adversidades, clama ao Senhor, confia no Senhor, porque você não está só. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Quando este sol brilha no dia, você tem uma oportunidade. Quando a noite chega, é outra oportunidade. Quando você se alimenta, é uma oportunidade. Quando você abraça alguém, é uma oportunidade. Quando você diz eu te amo, é uma oportunidade. Quando você caminha com alguém, é uma oportunidade. Quando você dá um prato de comida, ou oportunidade, ou algo a uma pessoa, é uma oportunidade. Porque não serve como salvação, mas serve como alimento interno, dá alegria ao ser humano. Porque em Efésios diz que Deus nos escolheu e tem obras para que nós andássemos nelas. Jesus te ama. Aleluia. Jesus tem te sustentado. Glória. E que nesta noite o Espírito de Deus fale melhor o teu coração. Aonde você for, no teu trabalho, nos teus projetos, com as pessoas que você está, Deus fala melhor. Porque não são as minhas palavras que convencem o homem, e nem de um irmão que está aqui, mas a palavra de Deus. Nenhum homem convence. Às vezes nós tentamos, mas quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus. Às vezes você chama tanto essa pessoa, fala tanto de Jesus, não te preocupe, irmão. Quem vai fazer é Deus, não é eu, não é o meu esforço. Eu posso até sentir dores de parto, como o apóstolo Paulo diz, mas não vai ter efeito, irmão. O efeito vem do Espírito, que quando ele escolher, está escolhido. Quando ele chamar, está chamado. Ninguém coloca a mão de Deus, coloca. Não adianta você se espernear, você faz todo esforço, mas nada vai acontecer se Deus não chamar. É Ele que chama, é Ele que traz, é Ele que faz a obra, é Ele que diz, está dito e está feito. Amém? Então aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.